Olá a todos, meu nome é Selma Palenzuela, eu sou estudante do último período do curso de Letras, Língua Portuguesa com Formação Pedagógica da Universidade Estácio de Sá e em cumprimento ao meu estágio na Escola Estadual Professora Clotilde Peluso, nas turmas da primeira série do ensino médio, eu estou gravando essa aula, ou melhor, eu gravei essa aula para apresentar para vocês uma proposta de intervenção pedagógica. Eu espero que vocês gostem, eu espero que os alunos eles façam pelo menos uma das etapas desse projeto, porque vai ser bem legal, bem interessante, é um trabalho que trabalha bastante a questão BNCC, as habilidades da BNCC, principalmente ali no campo artístico, literário e no campo jornalístico, então procurei fazer aí essa integração desses campos de atuação, para que a gente possa trabalhar aí as práticas de linguagem, a leitura, a produção de texto, análise linguística, semiótica. Nesse projeto em específico, que é mais ou menos assim um projeto 3 em 1, a gente não vai entrar muito com análise linguística no sentido da gramática. Então, a gente não vai, nesse projeto, analisar verbo, substantivo, essas coisas todas, a sintaxe, ou a parte morfológica. Não, a gente vai trabalhar mais com a pesquisa, Então, vamos trabalhar assim com gênero textual, com a biografia, vamos trabalhar também com a fábula, vamos trabalhar com a notícia e com o próprio Lapbook, que é uma proposta artística em que o aluno ele é capaz de colocar no papel aquilo que ele aprendeu sobre aquele tema, mas de uma forma mais criativa, fazendo a montagem aí de um trabalho artístico, trabalhando na produção artística. E dentro desse modelo, desse projeto também, uma outra coisa que eu acho muito interessante é que, assim, no meu trabalho didático, faz parte da minha didática, eu sempre trabalho a partir de 3 colunas de aprendizagem. E essas colunas de aprendizagem é uma metodologia de Mortimer Adler, que é um educador norte-americano, em que ele propõe que a gente trabalhe 3 caminhos, mas assim, de forma integrada, de forma simultânea. Então, é a aquisição do conhecimento, a partir de uma área específica, normalmente a área que o professor domina, a disciplina em que ele leciona, então, por exemplo, no meu caso, língua portuguesa. Porém, você pode também escolher outras áreas para trabalhar de forma integrada, também ou interdisciplinar, que é o transdisciplinar, Então, por exemplo, eu sempre gosto de relacionar a língua portuguesa com a literatura e as belas artes, porque eu acho que elas caminham juntas, Então, se a gente for pensar num tipo de ensino que é desfragmentado, a gente tem que pensar a partir desse ponto de vista. E também a partir da história, Então, a língua portuguesa, ela é uma matéria importante, maravilhosa, porque além da gente dar para os alunos, toda a base, para vocês, estudantes, a base do conhecimento linguístico, para que vocês possam escrever bem, se expressar bem, ela é importante porque ela dá sustentação para que os alunos para que vocês, possam aprender as outras matérias. Porque como que você vai aprender geografia, como que você vai aprender matemática, se você não aprende antes a dominar a sua língua ou dominar as linguagens também, Então, seria muito difícil. Então, é a partir, por exemplo, da gramática que a criança aprende a ter um raciocínio lógico, que ela aprende a pensar. Então, muita gente pensa que raciocínio lógico está relacionado só lá com a matemática. Sim, a matemática é inata no ser humano, não tem ser humano que não saiba contar. Mas a língua portuguesa é o que torna realmente a pessoa mais inteligente. E o ato da gente escrever, da gente produzir textos, seja em linguagem verbal ou não verbal, no caso aí da semiótica, isso faz com que a gente pare para pensar, a gente tem que pensar como que a gente vai estruturar um determinado projeto, Então, nessa primeira coluna de Adler, a gente tem que pensar
a partir de qual área a gente vai trabalhar com os alunos, né? Então, seria aí, no caso desse projeto, né, em língua portuguesa, e eu também trabalho com história, trabalho com belas artes, né, com artes visuais, né, com literatura. E dentro dessa primeira coluna, eu também vou definir, por exemplo, qual a metodologia que eu vou usar, no sentido, qual a instrução didática, de que forma vai ser essa instrução didática, né? Então, eu costumo dizer que língua portuguesa não tem jeito. O ensino em língua portuguesa não dá para a gente fazer só mediação, né? O professor ele tem que ser explícito, ele tem que ensinar de forma explícita, tem que transmitir para o aluno, de fato, aquilo que ele pretende que o aluno realize ali naquele plano de aula, e o roteiro ele tem que ser muito preciso, né? Então, nessa primeira coluna, eu já defino se eu vou dar uma palestra para os alunos sobre o assunto, se eu vou dar uma aula expositiva, né? Dialogada, para as crianças perguntarem mais a respeito do tema, tirar as dúvidas. Eu vou pensar se eu vou criar um plantão de dúvidas em relação a esse tema. Quais os fundamentos que eu vou trazer para as crianças, né, sobre esses textos, enfim. A segunda coluna, ela deve trabalhar com as habilidades, né, intelectuais, com as habilidades, né, cognitivas, habilidades em geral. Então, é nessa coluna que a ação, né, da aprendizagem, é onde a criança constrói algum tipo de conhecimento, né? Então, é a ação do escrever, né? A operação é escrever, ler, calcular, produzir um texto, desenhar. Então, assim, é o desenvolvimento das habilidades básicas, né? Porque somente depois que ela desenvolver essas habilidades básicas, com o passar do tempo, é que ela vai adquirir as competências, né? Que é se tornar uma leitora de fato competente ou uma produtora de texto competente. Isso você não consegue se tornar um leitor competente, né? Que tem compreensão textual, que tem interpretação de texto, quando você ainda está lá por exemplo, na pré-escola, né? Isso você vai desenvolvendo com o passar dos anos. Então, quanto mais livros você ler, quanto mais você estudar a gramática, quanto mais você procurar trabalhar as linguagens no dia a dia, mais você vai conseguir se expressar corretamente, mais você vai conseguir falar corretamente, mais você vai conseguir escrever um texto seguindo ali as regras, a norma culta. Então, é importante, por meio da prática, né, que a gente desenvolve as habilidades, e desenvolvendo essas habilidades, essa somatória de habilidades é que vão formar as competências. E nessa etapa é que eu defino também se vai ter exercícios, se vai ter treinamento, se vai ter um projeto, né, artístico. Então, eu vou definir para eu poder trabalhar essas habilidades. Por quê? Porque eu só consigo trabalhar a habilidade por meio de alguma atividade, né? Então, eu tenho que ter uma ação. O processo de ensino-aprendizagem, ela é a união do ensino, aquilo que o professor explica, aquilo que o professor transmite, até na nossa cultura, né, o próprio Comênios, o que ele entende por didática, né, o pai da didática, né, moderna. Ele diz que a didática é a arte de ensinar, né, e essa arte consiste em você transmitir o conhecimento de geração em geração. Então, o professor ele pega aquilo que ele tem de melhor em termos teóricos, técnicos, e transmite para o seu aluno, né. A aula, ela não pode ser uma aula onde a gente vai trazer o próprio Adler fala, né? Ela não pode ser baseada num vazio, né? A gente tem que saber quais as atividades a gente vai trabalhar e quais os objetivos que a gente quer alcançar nessa aprendizagem. Qual que é o objetivo específico, né, dessa aprendizagem? Então, isso é muito, muito também importante. E a terceira coluna de aprendizagem, que eu trabalho dentro dos meus projetos, tem a ver com a discussão, com a compreensão desses textos, né? Com a compreensão da ideia, de valores, de virtudes. Então, quando o aluno ele consegue organizar um projeto, criar um projeto a partir ali das orientações do professor, após a criação desse projeto, a produção dessa obra de arte, dessa obra artística ou desse projeto científico,
é que a gente consegue sentar com os alunos e fazer uma discussão sobre esse texto que foi trabalhado, sobre essa obra que foi criada. É a partir daí que os alunos conseguem trabalhar, por exemplo, um seminário, ou falando de uma forma mais moderna, um webinar, né, que a gente chama aqui meio aportuguesado de webinário, né, que é um seminário online. Então, é a partir desses princípios, né, e dessas atividades que já foram feitas antecipadamente, que depois o professor ele tem um rico material para poder fazer uma roda de discussão, porque sem o material prévio produzido pelos próprios alunos, sabe, você simplesmente criar uma roda de leitura em torno de um texto, ok, é legal, mas não vai despertar tanto interesse dos alunos por aquela atividade, porque não foi ele que produziu. Você simplesmente trazer um texto de um autor não é tão interessante. Você pode até debater ali a ideia, mas quando você produz e trabalha em torno dessa ideia, algum projeto, com certeza o tema ele fica mais atrativo para os alunos. Então, para essa aula, né, para os alunos aí da primeira série da Escola Professor Clotilde Peluso, vocês estão vendo aí a tela, né, que eu estou gravando a tela, e eu vou passar para vocês os projetos. Bom, sempre quando eu desenvolvo um projeto, eu fico pensando como que o aluno ele vai poder trabalhar esses projetos com clareza, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade de trabalhar de forma na modalidade híbrida, né, da educação. Então, a gente tem essa possibilidade de trabalhar no ambiente online e no ambiente presencial. Então, é legal a gente usar todos os recursos que a gente tem à disposição, né, dentro ali das tecnologias, as novas tecnologias, né, digitais de informação e comunicação. E uma ferramenta muito legal, muito moderna, é o Google Forms, né? E o Google Forms, que é essa ferramenta que os alunos conseguem acessar lá no Google Classroom, né? Ou o professor também, não necessariamente ele precisa criar essa atividade dentro do Google Classroom. Ele também consegue criar essa atividade diretamente no Google Forms e depois enviar o link para os alunos acessarem. Aí o aluno acessa de casa, acessa do ônibus, acessa no carro, e aí ele consegue ali já começar a ter contato, né, com as atividades e a começar a pensar como que ele vai montar essas atividades. E aí quando ele para em casa, na mesa da cozinha, ou no seu quarto, ou na sala de jantar, ele consegue parar, pegar ali o seu computador ou o seu celular e ter contato com essas instruções, né? Então, eu sempre gosto de criar o meu roteiro de aula, eu sempre crio um roteiro de aula para os alunos, para eles poderem se orientar, né? Para eles poderem tirar o máximo de dúvida possível por meio do próprio roteiro. E é claro, você pode criar o plantão de dúvidas sobre essa atividade no Google Classroom, ou você pode também criar um plantão de dúvidas no presencial para os alunos trazerem as dúvidas, porque às vezes mesmo com um roteiro muito bom, os alunos têm dúvidas. Então, pensando nessa estruturação das 3 colunas de aprendizagem, eu estou trazendo aqui para vocês esse roteiro, e o título que eu coloquei aqui nesse projeto é Transposição textual, né? Baseado no Pequeno Príncipe, tá? Na obra do Pequeno Príncipe, que é esse livro aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, porque como eu tô gravando a tela, né? Eu tô menor na tela, mas eu acho que vai aparecer. Mas é essa obra, né? O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele tá sendo trabalhado no centro de mídias para os alunos do 8º e 9º ano. Então, é legal que a gente consegue fazer uma retomada com uma obra que já foi vista, né? Mas para trabalhar os objetivos atuais, né? Da turma da primeira série do ensino médio. Então, aqui, ó, disciplina Língua Portuguesa, né? Para as turmas da primeira série do ensino médio. A avaliação vai ser uma avaliação para quem entregar o trabalho, é uma avaliação formativa com feedback. E esse feedback, ele funciona antes, durante e depois, até finalizar o projeto, né? Porque o feedback, ele é importante não só na hora que o aluno entrega, que aí às vezes não tem nem mais jeito, né? Acabou o prazo, não tem nem mais jeito de corrigir.
mas tem que ser durante, porque se precisar melhorar alguma coisa, o aluno tem tempo, né? E em relação aos critérios, né, de avaliação, as rúbricas, nesse projeto será avaliado a criatividade, a fotografia, os mini textos, a mini biografia, o webinário, a participação, o prazo de entrega e o questionário, né? E aí, para cada rúbrica, então, por exemplo, criatividade 2 pontos, fotografia 2 pontos, mini texto 2 pontos, webinário 2 pontos, participação 1 ponto, prazo de entrega 1 ponto e o questionário 8 pontos. Somando dá 20, divide essa nota por 2, o aluno tem a possibilidade de ganhar até 10 pontos, né? Uma nota 10. E um projeto dessa magnitude, ele pode até, dependendo da formulação, ele pode até substituir uma prova, né? Ou uma recuperação, alguma coisa do tipo. Bom, por que sempre eu procuro dar um ponto pela participação e pelo prazo de entrega? Porque é importante que você trabalhe também as virtudes nos alunos, né, os bons hábitos. E o prazo de entrega, você entregar na data que o professor está solicitando, é sempre muito importante para você moldar o comportamento dos alunos, porque a gente não está formando apenas uma pessoa para falar bem a língua portuguesa, mas também para que essa pessoa saiba se comportar em sociedade e ela consiga alcançar o pleno exercício da cidadania, não só a questão de quais são os direitos, mas os deveres também. Então, você saber que você precisa entregar um projeto dentro de um prazo tal é importante. Isso já deveria ser trabalhado lá desde a pré-escola, para que os professores ginasiais eles não tivessem todos os problemas que eles têm hoje em dia, dos alunos não terem responsabilidade, dos alunos não entregarem os trabalhos na data certa. Então, as rúbricas, elas são importantes porque a gente consegue colocar o prazo de entrega aí como um ponto importante de atenção dos alunos. E aí, se ele não entrega no prazo, não é que o professor também não vai receber o trabalho, não vamos ser tão radicais, mas aí o aluno, ele já perdeu um ponto, né? Já perdeu um ponto do trabalho dele. Você pode também aqui analisar a qualidade do trabalho, se você desejar. Então, assim, existem várias formas, vários objetivos específicos que você pode desenvolver com os alunos, tá? Então, aqui nesse formulário, eu já coloquei aqui para o aluno informar o nome dele, em qual série ele está cursando, se é primeira série B, se é primeira série C e assim por diante, informar o número dele na chamada, né? E a partir daí eu já consigo entrar, né, na matéria de forma mais objetiva. Então aqui eu já apresento para o aluno a obra, então nós vamos trabalhar O Pequeno Príncipe, que é uma fábula do autor Anthony de Saint-Exupéry, né? Não sei se eu falei certo aí o francês, mas eu me esforcei um pouco. E aqui de cara eu já coloco uma imagem que é do Pequeno Príncipe, né? Que é uma imagem aí bem icônica do Pequeno Príncipe sob o planeta, né? Onde ele mora. Então essa história é muito linda, é muito interessante. E eu aconselho a todos aí que ainda não leram esse livro, principalmente os professores de língua portuguesa, que leiam, porque essa fábula, ela é legal porque ela tem um vasto material que você consegue trabalhar com ela, tá? Bom, então, o primeiro projeto que a gente vai trabalhar, o projeto mais importante, o projeto central dessa transposição textual é o Lapbook temático, né, do Pequeno Príncipe. Então, o que é o Lapbook, né? Então, o Lapbook, ele é um conjunto dinâmico e criativo de conteúdos, né, que apresenta-se em forma de pastas pequenas em várias dimensões, né? E cada pastinha dessa, ela é um mini livro, né? Ela é um template e que deve conter, né, as informações essenciais, né, e específicas em relação
ao assunto estudado. Então, pode ter ícones, pode ter marcadores, pode ter ilustrações personalizadas, pode ter foto do autor, pode ter aquilo que o aluno desejar, ele pode colocar nesse lapbook, né? Nesse livro que é cheio de mini livros. Depois eu vou mostrar aqui um exemplo de como funciona. Mas só para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, o lapbook é um livro cheio de livrinhos, né? Então, o aluno ele pode recortar, né? Desenhar, né? O formato, né? Desses mini livros, né? De uma forma assim, com as medidas, né? Parecidas. E aí, dentro desses quadradinhos é onde ele vai escrever os mini textos sobre as mensagens principais que ele deseja passar para as pessoas. É importante dizer que esses mini textos, eles podem ser copiados, né? Eles podem ser reproduzidos, eles não precisam ser autorais, mas é óbvio que se forem frases criativas, autorais, o aluno valoriza ainda mais, né, o seu trabalho. E aí pode ser colorido, né? Pode escrever com canetinha colorida, pode pintar, né? Então, pode ter algum formato, né, de alguma coisa, esses mini livros, né? Então, por exemplo, o aluno, ele pode se inspirar nas próprias ilustrações, tá vendo, ó? Que tem dentro do livro, né? O livro mesmo, a obra, aqui, né, em cada diálogo, né, apresenta um personagem. E aí a pessoa pode se inspirar, né? O aluno pode se inspirar nesses personagens para criar aí os mini livrinhos, né? Que eles podem ser tanto escritos como ilustrados. Bom, então a primeira etapa do projeto é conhecendo a fábula, né? Então a gente vai trabalhar muito a leitura auditiva, a pesquisa e o questionário. Por que eu coloquei leitura auditiva? Porque assim, para ler um livro, final de semestre, por exemplo, para você ler um livro inteiro, apesar que esse aqui é curtinho, tem 90 páginas, você tem que fazer uma programação para a leitura do livro, né? Então, ou criar rodas de leitura, que todos os dias você trabalha aí um capítulo em sala de aula. Então, seria muito mais trabalhoso e eu acho que seria um projeto à parte. Para esse projeto aqui, a gente não precisa necessariamente trabalhar o livro, apesar do livro ser indispensável, porque é a parte central do projeto, né? Então, se o aluno quiser optar por usar o livro físico, tudo bem, mas aqui o legal do Google Forms é que eu já coloquei aqui à disposição do aluno, por isso que eu coloquei leitura auditiva, o livro em áudio, né? Ou melhor, o audiolivro do YouTube, que é muito lindo, muito bem narrado por atores famosos, onde o aluno vai poder ouvir a história. Então, na primeira parte aqui da primeira etapa, qual que é o trabalho que os alunos vão fazer, que vocês aí que estão me assistindo vão fazer, né? Tá meio confuso aqui, porque assim, eu tô falando com vocês, meus alunos aí do Clodovil de Peluso, tô falando com professores orientadores e tô falando com o pessoal da faculdade. Mas enfim, porque eu tô apresentando, né, essa proposta de intervenção. Mas para vocês, alunos, quando vocês forem fazer, o que você vai fazer, né? Você vai ouvir a história e vai anotar as palavras desconhecidas, os trechos que você considera relevante, né? E vai reservar essas anotações. Então, eu só vou dar uma demonstrada aqui como que aparece. Agora vai embora! Eu quero descer! Olha só que legal. Aqui é o livrinho, né? Em audiolivro. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Mostrei a minha obra para as pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. E por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Era uma jiboia digerindo um elefante. Então desenhei o interior da jiboia, para que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre a necessidade de explicações detalhadas. As pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos e a me dedicar, de preferência, à geografia, história, matemática e gramática. Foi assim que abandonei
aos 6 anos, uma promissora carreira de pintor. Tive então que escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se... Imagine qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha me acordou dizendo: Por favor, desenhe um carneiro para mim. O quê? Desenhe um carneiro. Levantei num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos. Olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Fiz um retrato dele passado algum tempo. Meu desenho é sem dúvida muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fui desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor. E só aprendi a desenhar de... Bom, gente, então é isso. Então esse é o audiolivro. Como vocês podem perceber, ele foi feito assim fielmente ao livro físico. Então tem a introdução, né, de Saint-Exupéry. Depois ele entra já ali no primeiro, no segundo capítulo, quando ele encontra já com o Pequeno Príncipe, e aí eles começam a conversar. E vocês veem aí que tem uma sonorização muito linda, uma ambientação, a narração é muito assim convincente, os personagens eles incorporam de fato as falas, né, o sentimento, as emoções ali de cada uma das personagens, né, os atores, eles incorporam, né, eles personificam, né, a cada um dos seus personagens, né, então, assim, isso é muito legal mesmo. Então, eu acho que para os alunos é muito mais, assim, interessante, né, ainda mais que hoje em dia eles são muito mais ligados aí nas novas mídias. Eu sou a favor que tem que ler o livro, tá? Então é legal o professor ter um projeto para ler o livro. Mas nesse projeto aqui em específico, o audiolivro ele casa muito bem, porque a hora que a criança ela quiser voltar, ela vai lá, ela anota, eu preciso voltar no capítulo 3, ela anota em qual minutos ela está o capítulo 3, aí ela volta lá e ouve novamente. Então é legal integrar, e vocês veem que o Pequeno Príncipe é tão legal que você vê que já no começo, né, o autor ele já começa a envolver, né, todos os conhecimentos, né, ele fala sobre gramática, sobre geografia, sobre desenho, que é exatamente a proposta aqui do meu roteiro de aula, do meu projeto. Bom, na parte B da primeira etapa, o aluno vai fazer uma pesquisa. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a vida e a obra do autor Saint-Exupéry. Então, aqui você já leu, né, a obra, aqui no audiolivro. Agora, você vai fazer uma pesquisa sobre a vida e a obra do autor. E existem muitas curiosidades, né? Então, por exemplo, ele foi herói da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ele era piloto de avião, ele esteve no Brasil em Santa Catarina, então tem uma cidade no Brasil que tem uma rua com o nome dele, tem uma homenagem, tem um museu lá, então a família dele já esteve aqui. Então, assim, tem várias curiosidades sobre Saint-Exupéry e uma relação que ele tem com o Brasil. Então, para escrever uma mini biografia dele, que é um gênero textual também, não é difícil, tem muita informação aí, muitas reportagens na internet. Então aqui, ó, com base nas informações pesquisadas e analisadas, usando a linguagem formal, aqui nesse projeto sempre usar a linguagem formal, tá? E regras ortográficas, a síntese, a coesão e coerência, escreva a mini biografia do autor Saint-Exupéry. Observação. Use uma linha do tempo ou um mapa mental como estratégias antes de produzir o texto, né? Então, assim, às vezes o aluno, ele pega lá o papel para escrever o texto, aí não sai da cabeça o que ele precisa escrever, mesmo ele fazendo uma pesquisa. Então, o que a gente aconselha? Que o aluno pegue uma folha de sulfite, né? E vá anotando as principais informações, aí pode circular com caneta colorida, com lápis
com pincel, caneta piloto, o que ele quiser, o que ele desejar, ele vai anotando as principais ideias, vai formando um mapa mental, né? Ou então, no caso da biografia, é interessante que ela seja escrita dentro de uma linha do tempo. Então, por exemplo, quando nasceu o autor? Em qual década? Então, você coloca lá, 1921 ele nasceu. Então, você coloca 1921, nascimento do autor Saint-Exupéry. Depois, quando ele se tornou piloto de avião, se você encontrar a data, coloca lá a data. Qual a data do primeiro livro que ele escreveu? Ou a data de quando ele se casou, quando ele teve filhos, ou quando ele escreveu o livro O Pequeno Príncipe. Essas informações também não só se consegue na internet, mas como nas próprias orelhas do livro, né? Então, aqui, por exemplo, nesse livro aqui, tá escrito que a primeira impressão foi feita com o autor em vida, em 1943, né? Acho que foi lá nos Estados Unidos. Então, aqui já na orelha fala da morte dele, quando que ele morreu e várias curiosidades. Bom, depois que o aluno fez aí, criou a sua mini biografia, então ele já criou um texto, que é uma biografia. Aí nós temos aqui um questionário, tá? Então, o questionário, ele vai estar baseado nessa pesquisa, como ele já... Você não pode dar o questionário antes do aluno pesquisar, essa é a estratégia. Depois que o aluno pesquisa, depois que ele lê o livro, que ele lê um texto, que ele lê um capítulo, aí sim a gente pode propor um exercício, um questionário, de modo que ele venha a fixar esse conhecimento ou nos dar alguma resposta do que ele aprendeu a respeito disso. Então, aqui, por exemplo, nesse questionário eu coloquei, com base no capítulo 21, responda qual é o tema da história. Porque o interessante no livro Pequeno Príncipe é que cada capítulo é uma história diferente. Então, nesse capítulo 21, por exemplo, a fábula ela é voltada para a amizade, né? Fala muito sobre a amizade. É um diálogo, né, entre a raposa e o Pequeno Príncipe, e eles falam ali a respeito de várias virtudes, né? Então, mas o tema central ali é a amizade. A segunda pergunta, o que você conhece sobre amizade? Resposta expositiva argumentativa. Depois, quem são os personagens do diálogo? O príncipe e a raposa? Selma, mas aqui você já respondeu. Não, eu não respondi. Porque não é só o príncipe e a raposa, né? Então, tem outras pessoas envolvidas ali nesse diálogo, né? 4. Identifique os substantivos, adjetivos e verbos do capítulo 21, né? Inclusive, eu tinha falado que o foco dessa atividade não ia ser análise linguística, gramática, mas eu coloquei aqui já alguma coisa, tá? Que é importante a gente trabalhar, mas o foco não vai ser só isso, tá? Só análise linguística. Não é esse o objetivo geral da atividade. Depois aqui, a gente pega uma palavra que não faz parte do dia a dia do aluno e coloca aqui. O que significa cativar? Então, o aluno vai responder. O que ele compreende por cativar? Vai procurar no dicionário, né? E aí vai escrever a resposta. Depois, qual é a moral da narrativa, né? Desta narrativa, né? Do capítulo 21. Uma outra pergunta, quais as principais características ou comportamentos humanos os personagens incorporam, né? Qual é a característica, né? Aqui a gente está falando de personificação, né? O que a raposa incorpora de virtudes, de valores que são humanos? Porque assim, a raposa tem como uma característica inata, que está presente na natureza selvagem, a perspicácia. É um bicho, um animal, né, esperto, inteligente, mas em relação aos sentimentos e ao comportamento humano, o que essa raposa incorpora de diferente, né? E a rosa? Qual é a personificação da rosa? O que a rosa representa para a nossa sociedade e o que a raposa representa em termos de personificação aí? Uma dicotomia vai entre o bem e o mal. Falando sobre o bem e o mal, o que representa essa personagem? É como aquela história da fábula
da formiga e da cigarra, né? Então, elas personificam a formiga é a personificação da pessoa trabalhadora que a gente tem na nossa sociedade. E a cigarra é a personificação da pessoa que gosta de procrastinar, é a pessoa que, tipo assim, tá acontecendo a Segunda Guerra Mundial, a pessoa tá lá cantando, não tá nem aí com o que tá acontecendo no mundo, e aí ela pode se prejudicar. Não é que cantar é ruim, não é isso que a fábula quer dizer, que se o fato da formiga trabalhar e a cigarra é má porque ela tá cantando. Não, ela tá cantando, ela tem um talento, mas a moral da história ali é que você também tem um tempo para todas as coisas, né? Você tem a hora de cantar, a hora de trabalhar, e é isso que a gente precisa passar para os adolescentes. E aqui, quem é o narrador da história, né? Que no caso, muitas vezes a pessoa lê o livro, vê lá o nome do autor e tudo mais, e não presta atenção que o autor é o narrador, né? Então, que no caso aqui é o próprio autor, que a gente fez a pesquisa da mini biografia, ele é o narrador da história. Bom, na segunda etapa do projeto, ampliando o repertório pela transposição literária, né, ou textual do gênero, aí que nós vamos fazer? Nós vamos construir o lapbook, né? Então, por que é uma transposição textual? Porque a gente vai sair de uma linguagem verbal, que é a fábula, né, que é a história do Pequeno Príncipe, então onde os alunos já produziram ali a biografia sobre a fábula, e a gente vai transpor esse texto para uma linguagem não verbal, que é o lapbook. Então aqui tem todas as instruções, com base nos conhecimentos aprendidos nas etapas anteriores e orientações, construa o lapbook do Pequeno Príncipe. Então aqui eu dou todas as instruções, né? Então, por exemplo, faço o dimensionamento dos templates usando a folha pautada, régua e lápis. Escreva os textos com base no que você aprendeu em sala de aula, né? Com o audiolivro, com o livro físico, com o questionário. Crie os ícones, marcadores e ilustrações para o projeto. Ícones são aqueles... ícones são imagens que representam algo, né? Então, dentro da história. São como aqueles ícones, né, que a gente tem na internet. Aqui, recorte os mini-livros, os ícones, os marcadores e as ilustrações. Depois, faça a montagem do projeto na cartolina. O lapbook, ele precisa ser montado numa cartolina, né? Ele é o suporte, né, desse gênero textual é a cartolina, né? E depois faça o acabamento, melhorias ou decorações usando o material indicado no projeto. Então aqui as dicas de material, né? Cartolina branca, folha de papel colorida, folha de papel amasso ou fichário para escrever os mini livros. Se ele não quiser escrever no sulfite, né? Quiser escrever em linhas para ficar mais bonitinho, usa folha de papel pautado, pode usar canetas coloridas, giz de cera, pode fazer com tinta guache, pode usar glitter, né, com brilho, né? E aqui eu coloquei uma observação. Atenção, os textos devem ser autorais, mas o aluno poderá usar algumas citações contidas no capítulo 21, porque esse lapbook aqui, ele é em torno, né, para o tema ficar mais delimitado, em torno do capítulo 21. E aí ele vai se inspirar, né, nesse capítulo e vai escrever alguns textos autorais, mas ele também pode colocar frases aí que são, por exemplo, frases que ficaram muito conhecidas aí, que fizeram dessa história se tornar uma história conhecida. Então, por exemplo, uma frase aqui de impacto, né, vamos dizer assim, que tem no final da história. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não esquecer. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante. Então, essa é uma frase chave, vamos dizer assim, né? Tem aqui eu tô procurando uma aqui.
que é aquela, tu te tornas responsável por aquilo que cativas, né? Que eu acho também muito importante essa parte da história. Então, o professor pode usar, o aluno pode usar essas frases de efeitos, né? De efeito para colocar também no lapbook. Eu não tô achando aqui agora, mas vocês podem procurar aí depois, tá? Então, essa coisa de você se tornar responsável por aquilo que cativa, o essencial é invisível aos olhos, são frases de efeito que o aluno pode colocar para montar o lapbook. Bom, a terceira etapa é produzindo novas linguagens, né? Então, o que vai acontecer aqui? Então, você já criou a mini biografia. Da mini biografia, você transformou essa mini biografia num lapbook, né? Que é uma linguagem que é misturado, né? Verbal com não verbal, porque tem mini textos, mas também tem ilustrações, né? É uma produção artística. Então, é uma questão aí muito mais semiótica. Só que a gente ainda vai criar um outro gênero em cima desse trabalho, porque agora a gente vai trabalhar com o gênero textual notícia, que foi um tema trabalhado em uma das aulas da primeira série, né, no Centro de Mídias. Então, foi trabalhada ali notícia e reportagem. Então, eu escolhi o gênero textual notícia, e ele tem algumas características, né, que é título principal, título auxiliar, é uma linguagem jornalística que corresponde... Então, ela tem um lead, né, que na linguagem jornalística corresponde à introdução da notícia. Então, essa notícia, ela tem que tratar, né, de informações que estarão contidas, né? Então, o lead, ela é uma ferramenta importante para você dar início ali, né, à introdução do texto. Visto que vai despertar a atenção do ator para o texto. Então, esse é o papel do lead. Então, e a notícia em si, ela é formada por 2 títulos, ou seja, principal e também chamado, que é chamado de manchete, que eu já vou falar sobre isso, que sintetiza o tema que será abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal. Ou seja, é o recorte do assunto que será explorado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o aluno, depois que ele fez a pesquisa, que ele criou a biografia e ele produziu o lapbook, ele vai criar uma notícia sobre esse lapbook. Então, ele vai contar nesse texto, nessa notícia, como que foi essa experiência, por exemplo. Então, seria uma notícia informativa, ele vai informar. Ele pode se basear nessa notícia sobre a vida do próprio autor, né, de Saint-Exupéry. Então, ele pode fazer uma notícia com o tema, com o título principal, que seria, por exemplo, eu tinha até colocado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, Voando Alto, né, que seria uma manchete chamativa, né, que já chama a atenção do leitor, e um outro título, As Aventuras de Saint-Exupéry no Brasil, né? Então, que seria ali para as pessoas saberem que esse Voando Alto trata-se das aventuras dessa pessoa em específico, né? Então, o texto seria informativo, que pode ser também descritivo ou narrativo, um texto relativamente curto, vinculado nos meios de comunicação, então, no caso, na escola, porque se a escola tiver um jornal, você pode também simular um jornal na escola, trocar essas notícias entre os alunos, simulando uma redação de jornal, simulando uma banca de jornal, a distribuição dessa notícia em sala de aula, ou até mesmo eles enviando esses textos por WhatsApp, né, de uma forma mais moderna. E o discurso, para você escrever essa notícia, é um discurso indireto, né? Então, onde você usa ali a terceira pessoa. Então, por exemplo, o morador afirmara que Saint-Exupéry passou pela ilha de Santa Catarina entre 1929 e 1931. Que, aliás, né, você pode iniciar o texto já com essa informação, né? Que é essa passagem
de Saint-Exupéry no Brasil, já seria uma forma de delimitar o tema, né? Porque tem muitos fatos importantes sobre a vida dele, e você pode procurar um fato para escrever essa notícia. E aí, ó, eu coloquei aqui já o modelo, né, da página de jornal, para o aluno poder já inserir o título, e aí ele vai colocar a foto, vai escrever a notícia, pode colocar uma foto secundária. Então, aqui, ó, por isso que no projeto, na segunda etapa, na terceira etapa, depois que o aluno produziu o Lapbook, ele vai tirar uma fotografia do projeto, né, e vai enviar para o professor também para avaliar. E aqui, ó, pelo próprio Google Forms, o aluno consegue tirar a fotografia com o celular e adicionar o arquivo e enviar para o professor avaliar. E aí ele cria essa notícia, vai anexar essa foto aqui na notícia, então aí ele já produziu um outro texto baseado num outro tipo de gênero textual, que é a notícia do campo de atuação jornalístico, né? Então, a gente já trabalhou aqui no campo artístico, que foi aqui a criação do Lapbook, e agora a gente já está pegando essas informações da mini biografia do Lapbook, que foram colhidas para essas outras partes do trabalho, e já vai transformar tudo isso numa única notícia. Bom, quarta etapa, analisando e contextualizando o conhecimento. Então, vocês lembram-se que eu falei que depois que você tem os projetos prontos, né, a produção artística, os textos prontos, aí sim você pode discutir sobre esse texto. Então, o que o aluno vai fazer nessa quarta etapa? Ele vai criar um webinário, que é um seminário online, ou seja, ele vai gravar um vídeo explicando como que foi a experiência dele na construção do Lapbook, ou, por exemplo, ele pode falar sobre o autor, o que ele achou da vida e obra do autor. Aqui eu coloquei, ó, grave um vídeo para informar e descrever o processo de construção do seu projeto. Mas ele pode, dentro desse processo de contar como foi a construção, obviamente que ele vai ter que falar de quem ele falou. Então, como que é essa etapa? Então, o aluno pega a câmera do celular, de vídeo, ele se apresenta, ele fala o nome dele, a série em que ele está, o número dele na sala de aula, alguma coisa assim, e ele apresenta o projeto dele para os professores. E aí, as regras aqui que eu coloquei, um videozinho de no máximo 2 minutos, e aí ele já envia o arquivo também para o professor, ou então ele posta o link lá o vídeo lá na plataforma, no Google Classroom, lá no fórum de discussão do projeto. Bom, para se inspirar, né, então eu sempre gosto de colocar no roteiro de aula um modelo, exemplo. Então, lembra que eu falei, ó, que o Lapbook, ele pode ser colado sobre uma cartolina, pode ser branca, pode ser vermelha, pode ser preta. Aqui, ó, tá vendo os mini livros, ó, o Pequeno Príncipe desenhado, o texto do lado, o avião aqui com o piloto, porque ele era piloto. Nesse outro projeto aqui, você vê que a criança já desenhou a Rosa, né, que é uma personagem do livro. Aqui mais um desenho do Pequeno Príncipe. Aqui, ó, é um mini livro, acho que dá pra ver aí, né? É um mini livro, só que ele tá com a capa fechada. Então, o aluno pintou, desenhou, né? Aqui, ó, desenhando o sol, né, que tem uma parte que eles falam bastante, né, do sol, dos astros e tudo mais. Enfim, então, assim, é um projeto muito legal. E aí vocês conseguem verificar agora por que o título do projeto foi transposição textual. Porque a gente vai transpondo a partir de uma única fábula, a partir da fábula, a gente vai transpondo, né, e a gente vai criando novos gêneros, novos textos em cima de novos gêneros. Então, assim, a partir da fábula, a gente criou a biografia, a gente criou, né, o aluno, né, pode criar a biografia, pode criar o mapa mental, que é um outro gênero textual, ele pode criar o próprio Lapbook, que é um projeto artístico. Depois, ele vai criar a fotografia, né, vai criar a notícia de jornal, vai criar o webinário. Então, são vários textos, né? Linguagem falada, linguagem escrita, linguagem oral, linguagem de gestos, tudo ali junto e misturado. Bom, e ao final de todos esses projetos, ele vai
entregar aqui de acordo com as orientações, né? Então, ao final, vai clicar aqui em enviar, né? Quando ele clica em enviar, por exemplo, em relação ao questionário, as respostas já vão ser respondidas, o professor já vai, por meio desse próprio formulário, poder corrigir as respostas, verificar, às vezes nem corrigir, né? Porque ali são opiniões, né? Mais a respeito das coisas, então, assim, mas o professor, ele pode dar feedback sobre as respostas dos alunos, naquelas respostas que não acertam nem errado, é opinião. Mas aí ele já dá o feedback no próprio formulário e isso otimiza demais o tempo do professor, né? E também o professor, ele já vai receber por essa plataforma, ela já vai receber a foto do lapbook, o vídeo. Então, por exemplo, se a escola ainda não está 100% presencial, isso já ajuda, porque o professor, ele consegue receber os trabalhos mesmo com os alunos estando aí estudando online. Então, isso é um projeto muito legal, porque ele possibilita todas essas iniciativas, né? Então, acaba se ajudando o professor, né, a estruturar os projetos com os alunos não ficam sem fazer nada, e acaba aí fazendo um trabalho também que não é só quantitativo. Eu não estou colocando aqui uma quantidade muito grande de coisas, eu estou colocando um trabalho de qualidade, e é um projeto que você pode trabalhar uma sequência pode calcular aí um projeto que vai durar 1 a 2 semanas para terminar, o prazo para ficar pronto, né? Então, não é para você, esse tipo de projeto não é para você pegar agora e entregar amanhã, é um projeto para você criar um prazo, estabelecer as etapas e ir acompanhando os alunos por meio da avaliação formativa, e aí no prazo X final ele tem que entregar tudo isso junto, né? Responder o questionário, entregar o vídeo, entregar a notícia de jornal, entregar o lapbook, e aí, quando tiver uma aula presencial, ou se estiver aí mesclando com a aula presencial, ele pode encaminhar o projeto na aula presencial, para o professor ver de perto como que tá ficando, tirar dúvidas, ir no plantão de dúvidas da escola, e aí vai trabalhando dessa forma híbrida, né, mesclando, né, presencial e online. E também, se a escola trabalha só presencial, também pode trabalhar com a plataforma online, também sem problema nenhum, que isso até agiliza também o trabalho do professor e dos alunos. Claro, sempre observando em relação àqueles alunos que não têm acesso às tecnologias, não têm acesso ao celular, e aí para esses alunos o professor, ele tem que desenvolver todo esse projeto aí num texto acessível aí de forma física, que o aluno possa acessar aí um PDF, né, imprimir, né, esse roteiro, para o aluno poder seguir esse roteiro por um impresso, né? Então, se ele não tem como acessar pelo celular, por uma plataforma, o professor possa fazer esse impresso para o aluno ter acesso e poder fazer em casa depois. Então é isso, gente, eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que esse projeto seja bem aproveitado aí para os alunos da Escola Estadual Professora Clotilde Peluso. Quero aproveitar e agradecer pela oportunidade de ter feito estágio aí com vocês, mais uma vez. Agradecer também aos meus orientadores da universidade e eu espero que essa proposta de intervenção pedagógica, né, que eu apresentei aqui por meio dessa aula aí expositiva, né, por meio dessa regência, eu espero que vocês consigam aí, que vocês gostem dessas ideias e quem sabe aí possam aplicar aí durante esse semestre ainda ou no ano que vem, né, no próximo ano letivo. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada.